Fala pessoal! No vídeo de hoje a gente segue dando uma revisada no código feito, o mesmo código que eu apresentei para vocês no último vídeo, e nele eu vou discutir um pouquinho com algumas animações como que cada passo foi dado, desde a criação da primeira população e como que as iterações vão acontecendo, cálculo da função, cálculo do fitness e assim por diante. A ideia é fazer pequenos vídeos explicando o código e o que foi feito no programinha que vocês já têm acesso lá no GitHub, ok? Então, vamos lá. Vem comigo! Bem, pessoal, nosso algoritmo, para ficar melhor explicado, eu criei aqui algumas animações que vão ajudar a entender como que foi estruturada essa população, né? E basicamente como que esse programa está funcionando. Agora uma segunda explicação um pouco mais detalhada. Então, acho que cabe a gente dar uma olhadinha nessa estratégia de formação, existem várias, e a nossa população, ela vem basicamente desse ponto de partida, né? Eu vou gerar uma população inicial, eu vou avaliar esses indivíduos, satisfeitos os critérios de parada, eu vou mostrar esse melhor indivíduo, e se não tiver satisfeito, eu seleciono, e aí tudo que tiver envolvido nesse processo de seleção, né, criação de roleta, a questão da acumulação do fitness, enfim, né, aplicação aí de crossover e mutação, os operadores, né, e aí então gera uma população nova que vai ser reavaliada. Eu vou entrar nessa explicação aqui agora, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na população inicial, né? População inicial e a forma como ela é avaliada. Então, partindo de uma população inicial, aqui já tem a criação de algumas listas que eu queria que vocês prestassem atenção, porque eu comentei no vídeo anterior, tá? A geração zero, ela começa gerando uma lista chamada indivíduos, e essa lista ela é gerada de forma aleatória. Cada indivíduo é composto de um número de bits, que tem a ver com o tamanho do cromossomo, né, que no nosso caso aqui é 8, e a lista tem um tamanho definido, né, então tem um número definido de indivíduos. Parte da nossa estratégia é exatamente manter esse tamanho fixo, tá? Então, a gente vai começar aí com 30 indivíduos e vamos seguir com 30 indivíduos até o final, tá? Existem estratégias que deixam, como nos dois vídeos atrás, esse tamanho livre. Então, tem horas que vai ser uma população maior, horas uma população um pouco menor. A nossa é sempre um tamanho fixo. Bom, eu uso aí duas funções, né? Duas funçõezinhas para criação. A anterior ali, a gera cromossomo, tem ali o valor mínimo e o máximo que tem que ser passados para ela, né? Sempre que está entre parênteses aqui, são os argumentos que eu tenho que passar para a função. E eu vou passar aqui o valor mínimo, que é 0, o valor máximo, que é 1, né? E o tamanho, então, desse cromossomo. E aí ele vai gerar aqui, ó, NumPy, gera um número aleatório inteiro, partindo de 0 até 1, né? Só que aí eu tenho que colocar um mais 1, porque o NumPy ele sempre vai fazer de 0, 0 é o menor, ele é intervalo fechado, ele vai estar ali dentro. Mas o max aqui é intervalo aberto, então eu tenho que somar 1, e dado que são inteiros, aí ele vai considerar 0 e 1. Então, na verdade, ele está incluindo aqui o 0 e o 2 para poder gerar números entre 0 e 1, tá? E size, que é o comprimento, então, desse arrayzinho aí, né, que vai ficar aqui. E depois tem uma segunda função que passa esses parâmetros, né, se vocês forem ver aqui, ó, a gera cromossomo está sendo chamada aqui dentro. Então eu criei ela, mas eu não chamo ela toda hora. Quem chama ela é essa função geraPop aleatória aqui, ó. Aí eu vou passar aqui o valor mínimo, que vem para cá, o valor máximo, que vem para cá, tamanho da população, que vem para cá. Tamanho do indivíduo, que vem para cá, para ele gerar isso aqui. O psize é o tamanho da população, e aí tem a ver com o laço aqui para rodar n vezes essa função aqui, ou psize vezes. Se eu tiver 30 indivíduos, eu vou gerar 30 cromossomos,
e vou incluir esses 30 cromossomos dentro da lista chamada indivíduos. O comando append, né, uma vez que indivíduos aqui ó, é uma lista vazia, o append, indivíduos.append, inclui, coloca lá dentro, um embaixo do outro, tá? O que for passado para ele. Eu estou passando a sequência de cromossomos gerada, ele vai colocar lá. No final, ele vai ter pSais indivíduos, né, do 0 até pSais menos 1, cada cromossomo sendo gerado, então, aleatoriamente. Essa é a ideia. Tá? A gente já havia comentado isso, mas estou mostrando aqui de novo para vocês. Uma outra lista que é criada é a lista FX. É a lista com o resultado da decodificação desse código aqui e substituição na função. Então, alguns parâmetros são necessários para que isso aconteça. Primeiro é que eu vou fazer um por um. Então, vai ter que ter um laço for para visitar essa função, essa lista indivíduo, pegar esse cromossomo, decodificar esse cromossomo, depois encontrar o valor decimal, né? E aí o processo de decodificação e encontrar o valor decimal está aqui, né? E depois, então, aqui já é a geração do valor decimal, e depois substituir na função. Depois que eu tenho ele, eu substituo na função, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as funçõezinhas que fazem isso. A calcula decimal é a que converte, então, dessas sequências de zeros em 1 para um número entre 0 e 255, porque ele usa 8 bits, né? Bom, e aqui ele vai fazer basicamente multiplicar pelos pesos. Isso aqui a gente já viu em vídeos anteriores na apresentação de PowerPoint. Depois aqui, ele vai calcular o f de x. Tá? Então, ele vai pegar aqui o valor decimal, que já é o valor convertido, tá? Vai pegar o offset, né? Que no caso, se a gente for olhar aqui, ó, o offset é 0, essa função começa em 0, então eu não tenho que somar nada aqui, senão eu teria que somar um valor aqui. Tá? Vamos supor que a faixa é de 5 a 15. Esse intervalo é de 0 a 10. Esses números entre 0 e 255 vão refletir a faixa que vai de 0 a 10. Só que o offset começa em 5, então vai de 5 a 15. E aí eu tenho que fazer de 0 a 10 e depois somar 5. Né? Bom, é isso que ele está fazendo. Tá? Daí ele vai fazer o cálculo em função do número de casas, vai fazer conversão, né, resolução aí de 0 a 255, no caso de 8 bits. Depois aqui ele vai calcular então o valor em função da resolução e vai substituir na função. Tá? Basicamente esse é o procedimento. Aqui ó, o valor decimal é resultado da chamada dessa função aqui. Eu entro com um cromossomo e ela me retorna o valor decimal, que é exatamente a entrada, esse argumento de entrada da f de x. Já falamos sobre essa função também. E aqui, pessoal, é uma função que vai fazer o laço for, visitando indivíduo por indivíduo, um por um dos indivíduos, vai calcular isso aqui, né? Calcula aqui então o decimal e depois substitui na função calcula o f de x, né? Então calcula decimal, acha o valor decimal, depois substitui esse valor decimal na f de x usando offset e as demais coisas que a gente viu aqui e vai colocando numa listinha, tá? Depois essa listinha é convertida para um array NumPy, que é mais fácil da gente manipular. Tá? Então eu vou converter de lista para um array NumPy, vai ficar essa, eu vou chamar de lista, tá? Mas é um array NumPy. E aí eu vou ter, na mesma ordem que eu tenho o indivíduo, eu vou ter o valor da função dele. Ok, tudo isso a gente já conversou, mas eu estou mostrando para vocês novamente. Bom, para cada iteração, então, uma vez que eu tenho uma geração pronta e eu vou ter que avaliar essa função, eu preciso do fitness. Por quê? Porque os algoritmos genéticos trabalham com maximização. Aquele mais adaptado é o ser que vai ter mais chance de reproduzir, né, de deixar herança. Então, e a nossa função
eu estou buscando o menor valor, é uma função de minimização. Então eu tive que criar um fitness, eu não pude me basear no f de x para isso, eu tive que criar uma função fitness que é inversamente proporcional a f de x. Mas isso aqui eu tenho que recalcular para cada rodada, porque esses números mudam para cada rodada, porque eles são relativos aos valores de f de x, tá? Então, eu tendo a lista de f de x, aí eu vou calcular o fitness. Não quer dizer que um indivíduo que deu 23 aqui, se ele perpetuar na próxima geração, ele pode não ser 23, ele pode ser 40, como também pode ser 2, tá? Então, a gente tem que sempre recalcular o fitness. E o fitness nada mais é do que pegar o maior valor da função, que aqui no caso, vamos supor, seria o 2138, pegar o menor valor de f de x, que aqui no caso é o 0,0013, e aí eu vou fazer essa conta aqui. Então, maior menos o valor desse indivíduo, mais o menor valor, mais 1,01 ali, que é para garantir que não vai dar zero, né? Senão o fitness seria nulo, e isso vai refletir em chance nula lá na hora de ser selecionado na roleta, tá? Então, o fitness ele é um cálculo de função inversa, na verdade, tá? Bom, poderia ser 1 sobre x aqui também, 1 sobre f de x, alguma coisa assim, tá? Agora a gente vai olhar o seguinte, uma vez que eu já avaliei como a minha população zero é criada e como eu avalio ela, o próximo passo agora é imaginar as gerações seguintes, né? Então, vamos imaginar aí então que eu já foi avaliada, os critérios de parada não foram satisfeitos, teria que selecionar indivíduos e aplicar crossover de mutação neles. A parte de seleção de indivíduos a gente já conversou, é o método da roleta, né? E a parte de aplicar crossover e mutação para gerar então novos indivíduos e aí então reavaliar a função é o passo de agora, tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho a minha geração zero e aqui eu vou mostrar para vocês como que eu vou compor a nova geração usando crossover, mutação, esses operadores aí. E eu vou ter uma lista provisória chamada novos indivíduos, tá? Bom, 60%, nesse programinha que eu rodei no último vídeo, 60% da população vai ser oriunda, dessa nova população, vai ser oriunda de crossover e mutação, tá? Então eu vou girar minha roleta, vou selecionar os pais, vou gerar 2 filhos por cruzamento, e esses 2 filhos vão ser copiados, então vão ser adicionados numa lista que está vazia chamada novos indivíduos. Os pais não vão para lá, só vão os filhos. 30% dessa lista, tá, vai ser preenchido com clonagem. Então eu vou pegar ali a lista de indivíduos, os mais bem adaptados, tá, e vou copiar 30% dessa lista. Então já estão ordenados de melhor a pior. Eu vou pegar os 30%, né? No caso ali ser 30, então eu vou pegar 9 indivíduos e vou copiar o código deles para a lista novos indivíduos. Simplesmente vou copiar o código, tá? O cromossomo. Os 10% que sobraram, eu vou preencher com indivíduos gerados aleatoriamente. Vou criar novos indivíduos aleatórios, usando os mesmos critérios que eu criei toda a geração zero, tá? Muito bem. Uma vez que eu tenho esses indivíduos lá, notem que eu não calculei f de x, não calculei nada, tá? Eu simplesmente vou pegar e vou sobrescrever a lista indivíduos. Ao fazer isso, eu acabei de criar os indivíduos da geração 1. Tudo que havia antes foi apagado em termos de cromossomos. Mas eu sei aí que se eles são bons indivíduos, então eles foram selecionados. Então, nesse 60% aqui que foi criado, né? Vai ter muito material genético bom aqui. De qualquer forma, eu fiz uma clonagem, então os melhores indivíduos vão ficar na nova população e 10 são gerados aleatoriamente, até para quebrar um pouquinho esse engessamento aqui que eu estou dando por copiar indivíduos. É como se os melhores pais pudessem ficar na geração seguinte e os piores pais simplesmente morressem, fossem embora para outro país, outra coisa, tá? Bom, notem também que novos indivíduos desaparecem nesse momento. Novos indivíduos só servem de receptáculo
para esse processo de montagem, tá? Agora, pessoal, vamos ver como que a gente vai trabalhar com a nova lista de indivíduos. Bom, a lista de indivíduos vai ter que ter tudo aquilo que foi feito lá na lista 0, né? A única diferença é que a primeira era gerada aleatoriamente e essa não. E todas as funções funcionam perfeitamente bem para indivíduos, né? Então eu vou ter aqui a minha função, vou criar uma nova lista f de x, vou criar uma nova lista fitness, vou avaliar depois o critério de parada, se não eu vou fazer todo aquele processo para selecionar um novo indivíduo, vou aplicar crossover e mutação, gero uma lista nova aí de novos indivíduos e assim eu vou fazendo até que os critérios de parada sejam satisfeitos. Então eu vou ter ali a geração 1, ao chegar aqui eu já vou estar confeccionando a geração 2, avalia, né? E assim por diante. Se o critério de parada for satisfeito, eu vou mostrar aquele melhor indivíduo ou os melhores indivíduos, se eu quiser elencar eles de forma ordenada. Lembrando que cada processo de ordenação é bem custoso, consome tempo, tá? Então, quanto menos ordenação a gente fizer, melhor. Eu usei no programa dicionário. Então, depois eu vou falar um pouquinho para você sobre essas ferramentas de ordenação e tal. Mas por hora, dá mais uma explicadinha no funcionamento do nosso programinha. Eu acho que cai bem, né? O código já está no GitHub. Eu sugiro, com essa nova explicação, vocês voltarem para o código, darem uma analisada lá, né? E o que não entenderem, voltem a perguntar. Eu vou começar agora a explorar linhas de código que eu usei para dar uma nova explicação para elas. Coisas como é que eu usei o dicionário, o que aquele dicionário está me ajudando a fazer, coisas assim, tá? Então espero que tenha ajudado vocês de alguma forma com essa nova explicação. Então, pessoal, o vídeo de hoje encerra aqui. A ideia é ir trazendo pequenos fragmentos, como eu comentei no início do programa, que vocês já têm acesso, e depois algumas modificações para deixar ele um pouquinho mais legal, usando algumas telas gráficas, enfim. Estou devendo ainda algumas explicações sobre Matplotlib e outros módulos que podem ser utilizados no programa. Algumas formas de mostrar resultados também. Mas isso nos próximos vídeos. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês no canal, participem, deem sugestões, se inscrevam, é muito importante. E vamos continuar investigando um pouquinho mais essas técnicas de otimização. Um grande abraço a todos, fiquem bem.